E bora lá, galera! Vamos estudar aqui no Geografia Topzera hoje GTA V, o assunto conhecido como mobilidade urbana. Se a gente está falando de mobilidade urbana, a gente já está falando das cidades, ok? Então, pessoal, mobilidade é se movimentar na cidade, basicamente. Vocês estão vendo aí vários automóveis, a gente está num período noturno, quase dia amanhecendo. Pois bem, quando vocês pensarem em mobilidade urbana, vocês têm que pensar no seguinte: é a capacidade de se deslocar dentro de uma cidade ou uma grande área urbana, porque tem a conurbação, tá? A conurbação é quando duas ou mais cidades se unem, quase que a gente comete um problema ali, atropelamentos de animais, uma das grandes dificuldades. Que é isso? Olha o problema da mobilidade urbana. Me livrei dos bichinhos ali e agora quase que batem em mim aqui. Vamos lá para a mobilidade urbana, então, pessoal. É a capacidade que a gente tem de se deslocar dentro do espaço urbano. Quando tem duas cidades que se unem, forma a conurbação de forma eficiente, ou seja, eu estou aqui de forma eficiente agora, neste momento, o cara me fechou. Isso é um problema muito comum nas áreas urbanas e também nas autoestradas, como a gente está aqui. Enfim, movimentação apenas da população tem que ser uma movimentação de forma eficiente, segura, sustentável, que inclui movimento de pessoas, mercadorias e serviços, utilizando diferentes transportes. Pois bem, à medida que a gente vai se aproximando desse grande centro urbano aqui, parte mais densamente ocupada do game, vocês vão perceber que nós vamos ter um aumento do fluxo de automóveis e vai começar a aparecer alguns problemas de mobilidade urbana. Dentro da mobilidade urbana, vai ter um modo de transporte. Tem transporte público, ônibus, trem, metrô, tem o transporte individual, carro, moto, bicicleta, tem o transporte coletivo, como é o ônibus ou táxis compartilhados, e tem os pedestres, né? Caminham a pé. Então, assim, para tudo isso dar certo, para a gente ter uma boa mobilidade urbana, eu tenho que entrar aqui, dá licença, a gente tem que pensar no seguinte, pensar que tem que ter regras, e essas regras aí são as leis de trânsito. Pois bem, olha cá, eu estou na cidade. Como que um caminhão desse tamanho, olha o problema de mobilidade urbana, um caminhão desse tamanho vai circular dentro desse espaço urbano? Então, assim, existe muito problema de mobilidade urbana. Quando que ele começa a acontecer? Simples. Quando tem um aumento enorme do número de veículos e o espaço da cidade simplesmente não cresce. É um espaço que vai atendendo um número cada vez maior de veículos. Olha o problema que a gente pode causar de mobilidade urbana ao não respeitar as regras, furando o semáforo, o sinal vermelho. Pois bem, como que a gente pode melhorar isso tudo, né? A gente pode fazer melhorias na mobilidade urbana. Como é que a gente pode reduzir, por exemplo, congestionamentos, melhorar o fluxo do tráfego? Como a gente pode reduzir os acidentes? Amarelo aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos respeitar o trânsito aqui assim que o sinal der ok para nós, a gente vai adiante. Enfim, uma das maneiras de melhorar individualmente o transporte público dentro de um espaço urbano é ter um transporte público de qualidade e atrativo à população. Basta só o transporte público? Bom, a gente sabe que tem um grande problema no trânsito, que são os congestionamentos, que nos grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, uma pessoa tem que acordar cedo para pegar algumas locomoções e assim poder chegar no seu trabalho, perde qualidade de vida.
tempo no trânsito é perder qualidade de vida. Enfim, uma das alternativas, como eu comentei ali, é um bom transporte público e também que muitas pessoas utilizem a bicicleta, principalmente em distâncias mais curtas, né? Então, tem esse detalhe. Bom, que desafios nós temos além do congestionamento? Tem a questão da poluição. Tá me xingando ali de graça? A poluição, ou seja, gases de efeito estufa. Tem a questão da segurança, acidentes. Olha aí, ó. Olha aí o que dá furar o sinal amarelo. A infraestrutura, pois é. Infraestrutura, ciclovias, estacionamento, largura da estrada, enfim. Para a gente solucionar esses problemas todos, a gente tem que ter um bom planejamento urbano, um bom plano diretor, investimentos em infraestrutura, mas na hora de investir em infraestrutura e aplicar ela vai dar problema de quê? De trânsito. Como assim trânsito? Porque as obras também atrapalham no sentido de movimento, ou seja, tem que ter uma organização, como está acontecendo aqui. Óbvio que uma das coisas que faz funcionar muito a mobilidade urbana é o respeito, é a educação, é a forma com que a gente se desloca no espaço. A aplicação de tecnologia, novas tecnologias aí para cuidar melhor do trânsito, ter um monitoramento, ter ônibus com ar-condicionado e, obviamente, educação e conscientização nunca é demais, né, pessoal? Então, falou em mobilidade urbana, a gente está falando basicamente da capacidade de se movimentar nas cidades e nos grandes centros urbanizados. Aqui a gente está em Los Santos, a gente consegue ver o quanto o trânsito ele é pesado, quase ele não flui. O que a gente vê que ele quase não flui aqui? O excesso de sinaleiras, ou seja, respeitei aqui. Tá, não. Agora vocês bugaram, né? Bom, estão vendo que existe uma coisa corriqueira, o pedestre tem preferência na faixa. E ali o NPC ele fez questão de atravessar devagar a faixa de pedestre. Pois é, pessoal, então essa foi a aula de mobilidade urbana. Procurei o máximo possível aqui não cometer nenhum delito de trânsito. Bom, foi falar em delito de trânsito, cara, aqui, né? Ai, paciência. Temos que ter paciência no trânsito, até no videogame. Certo, pessoal? Se inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço e até a próxima aula.